Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre os problemas do adolescente. Mas antes vamos ler uma página de Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, que se titula Esmola. Jesus disse: dai antes esmola do que tiverdes. Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos releve e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com o nosso companheiro de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas, para não darmos pedra de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar com o nosso espírito as reservas de boas compreensões, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Essa leitura é bem a propósito do tema da nossa palestra. Se é que podemos chamar de palestra uma coisa tão curta. Falando do adolescente, nós lembramos que o adolescente não é nem o adulto, nem é mais uma criancinha. É a fase em que o espírito que reencarnou naquele corpo
toma de fato o domínio daquele corpo. E assim começa a demonstrar realmente a que veio e qual a sua bagagem. Mas Deus, na sua sabedoria, o que faz? Faz com que a criança, ao nascer, já não se lembre das suas vidas pregressas. E assim torna-se uma porta aberta para aprender novas lições de vida. Essa é a missão daqueles que se tornam pai daquela criança. André Luiz diz em um dos seus livros que primeiro dia de vida, primeira lição de vida. Não podemos perder tempo deixando para um pouquinho, é muito novinho, deixa mais para frente. Mas podemos observar que um inocente nenenzinho já sabe controlar os seus pais. Ele aprende logo que se começar a chorar, ele ganha um colinho, ele ganha companhia. Então, se ele está querendo um colinho, querendo uma companhia, ele apela para o choro. E aí é que está a primeira lição. Mostrar aquele nenenzinho, digamos, inocente, que tem limite, que ele vai ter que ficar no berço também, e não só no colo. Que o choro dele não vai conseguir tudo o que ele quer. Sempre há um limite. Os pais têm que aproveitar a primeira infância para começar a direcionar a criança, que é para quando ela chegar na adolescência, ela já está devidamente preparada, doutrinada dentro dos preceitos do Evangelho e consciente de que existem limites na vida social. A criança sempre vai tentar conseguir o que quer e vai usar de subterfúgios, vai usar de malícia para sempre fazer uma chantagem emocional com os pais e acabar conseguindo o que quer. Aí entra uma coisa muito importante, que é o não. O não dito com propriedade, um não dito com amor, um não esclarecido. Porque não esclarece coisa nenhuma, não é? Um não por isso, por aquilo outro, tal e coisa. Faz com que a criança vá sabendo que tudo na sua caminhada reencarnatória vai ter um limite. As crianças que são criadas com todas as vontades, lemos isso, inclusive, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem de um irmão que diz o seguinte: a criança criada com todas as vantagens, com todos os prazeres, com todas as facilidades, ela torna-se egoísta. E mais tarde, na vida adulta, ela não vai estar preparada para os nãos que a vida diz. E nós adultos sabemos que durante a nossa caminhada adulta escutamos muito mais nãos do que sim. Então, meus amigos, os pais têm uma responsabilidade imensa, porque quando a criança chega, já está tudo programado. Os pais já foram consultados e aceitaram aquele compromisso de cuidar da criança. Não podem, como eu também não pude, deixar de assumir essa responsabilidade, cuidando mais dos meus interesses do que dos interesses da criança. Os pais são os protetores físicos e os protetores espirituais daquela criança.
Os pais devem educar socialmente a criança, mas também devem educar espiritualmente a criança. A criança que desde cedo tem contato com o Evangelho, é claro que não é o Evangelho de maneira que uma criança possa entender, e já tem literatura para isso, né? Ela, quando chega na adolescência, ela já sabe mais ou menos o caminho que ela tem que seguir. Não vai se deixar influenciar por aqueles amigos, entre aspas, que vão querer arrastá-la para caminhos difíceis, para caminhos perigosos. Os pais não são coleguinhas dos filhos. Os pais são pais. O pai tem que ter a postura e a compostura de um ser preparado, consciente, maduro, para poder orientar a criança. A criança, quando é contrariada nos seus interesses, ela esperneia, ela grita, ela chora, ela resmunga, fica brava, mas no fundo ela gosta. Porque sente que ali tem alguém seguro, firme e que não se deixa levar pelas suas artimanhas emocionais. Isso faz com que, amanhã ou depois, quando ela tenha dúvidas, quando ela esteja insegura, ela sabe onde procurar o apoio, onde ela procurar socorro, onde ela se abrigar. Mas os pais, para fazer com que a criança se sinta bem, que a criança se sinta confiante, ele tem que fazer com que a criança veja que eles, pai e a mãe, a amam. E o amor não é demonstrado com presentinhos, com facilidades, com docinhos para agradar a criança. Um não bem dado, como eu já falei, pode ser uma demonstração de muito amor, porque aquele não vai protegê-la, vai despertar nela a noção de que havia um perigo, alguma coisa não interessante para o desenvolvimento dela. Mas esse não é aquele não grosseiro, aquele não brabo. É um não amoroso. É aquele não em que a gente, quando escuta, não fica satisfeito de ter escutado. Sempre acompanhado da explicação. Esse não é por isso, por aquilo. Quando as crianças, o adolescente no caso, eu digo crianças porque eu sou muito velho, quando o adolescente, por qualquer motivo, se distraia ou por qualquer motivo faça alguma coisa que não deveria fazer, diz alguma coisa que não deveria dizer, ele deve ser chamado pelo pai ou pela mãe, ou pelos dois, reservadamente, e conversar com eles. Não chamar a atenção da criança na frente dos outros, que isso é constrangedor. Uma conversa em particular, como está também no Evangelho, se tem alguma diferença com seu irmão, chame-o num canto reservado e acerte as coisas. Mas, como diz, num canto reservado. Não na frente dos outros, porque aí há um constrangimento que não é bom. Primeiro, porque ninguém gosta de ser constrangido. E a pessoa constrangida, ela se fecha, em vez de se abrir ao que os pais estão dizendo. Uma outra coisa é a superproteção da criança,
que é muito comum hoje em dia. Antigamente as crianças brincavam descalços, subiam em árvore, caíam, esfolavam o joelho, quebravam um dente. Mas estava tudo ótimo. Chorava na hora, passava o mercúrio cromo naquele tempo. Era mercúrio cromo. E o iodo. Também tinha o iodo. Ih, que era um horror. E voltava a brincar. Hoje é tudo cheio de proteção, a proteção física, a proteção moral. Isso enfraquece o espírito. A criança, na vida, vai enfrentar grandes dificuldades físicas, porque vai ter que lutar para conseguir o que quer, muitas vezes fazendo um grande esforço físico, um desgaste físico grande, que leva a um desgaste emocional. E também um desgaste moral, quando ele vai ser preterido, quando ele vai escutar nãos que nem sempre vêm acompanhados de uma justificativa plausível, e vai enfrentar uma série de barreiras. Se ele não cresce enfrentando suas dificuldades proporcionais à idade deles, naturalmente, ele torna-se um espírito fraco. As dificuldades, além de desenvolver a inteligência da criança para resolver os problemas que surgem, as dificuldades fazem com que o espírito torne-se mais forte, mais resistente a essas dificuldades, preparando-a para a vida adulta. Meus amigos, tudo isso vem a ter com o que foi lido antes. Nós lemos aqui que Emmanuel nos diz a respeito da esmola. É claro que todo carinho, toda a atenção, toda a preocupação que os pais têm com os filhos não é uma esmola. É uma obrigação que eles têm com aquela criança. Porém, quando os pais provêm àquela criança do que elas precisam, elas cultivam nessa criança o amor. Ela tem toda uma primeira infância para cultivar esse amor, adubá-la com as suas atenções, com as suas palavras carinhosas, com seus carinhos, com as suas preocupações, com os seus cuidados. Quando esse amor cria raízes, e quanto mais forte, profunda forem essas raízes, essa criança, ao crescer, continua levando esse amor. E a adolescência fica muito mais fácil para a criança e para os pais. Nós sabemos que existe um ditado muito popular que diz: adote seu filho antes que alguém o adote. Esse alguém se referindo a pessoas desqualificadas, pessoas que não querem o bem da criança, querem desvirtuá-la, levá-la para caminhos difíceis. Se os pais não assumirem a sua paternidade, se não inspirarem nesse coração o amor, a fraternidade, a compreensão, ele não vai ser uma criança fiel a esses pais. Ela vai ser presa fácil para o mundo. E não adianta os pais quererem gritar, bater, dominar pela força. Esse procedimento inspira medo. E a criança com medo, assim que ela se vê em condições de burlar a vigilância
de quem inspira esse medo, ela vai fazer o que ela cisma de fazer, e muitas vezes até de pirraça. Mas quando os pais inspiram nessas crianças o respeito, aí tudo fica mais fácil. Olhemos por nossas crianças, olhemos por nossos filhos, e que Deus abençoe a todos que se empenham nesse mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.